nossa legislação processual em matéria de júri é a seguinte: o juiz pode ler a pronúncia em plenário, encaminhar cópia dessa pronúncia para o conselho de sentença de forma individualizada, entregar-lhe uma cópia. Contudo, as partes estão proibidas de fazerem menção. Não é interessante? Enquanto a norma processual permite, não, ela indica que o juiz deverá não ler, mas entregar a cópia da pronúncia aos jurados, ela proíbe a menção aos termos e às expressões pelas partes, sob pena, inclusive, de uma nulidade que vai ensejar a anulação do julgamento. Está com dúvida? Duvidando? Leia o dispositivo 478 no inciso 1. Explicitamente vai haver essa proibição. Mas, para botar molho em relação a isso ao juiz, tem a obrigação de entregar, mas as partes não podem fazer menção. Aí vem a indagação. O juiz inicia a fase de julgamento lendo a sentença de pronúncia. Obviamente que o jurado, ao ouvir a sentença de pronúncia, inegavelmente vai se deparar com a formação, ainda que indiciária, da convicção do magistrado processante. Apesar de justamente se dizer a sentença de pronúncia tem que se cingir à prova da materialidade e aos indícios de autoria, sem cometer excesso, sob pena de anulação daquela sentença de pronúncia pelo excesso de linguagem, pelo vício. Mas, em termos práticos, você não vai observar essa preocupação do magistrado primeiro, do magistrado sumariante, em relação à análise dessa prova da materialidade. Ele vai justamente dizer, na dúvida eu vou pronunciar, igual a Pôncio Pilatos, eu vou deixar que o Conselho de Sentença ajude. Você entra com recurso de sentido estrito, o tribunal vai dizer, olha, não tem excesso de linguagem nenhum. E aí a defesa chega em plenário e se depara com o magistrado lendo. Sabe o que é que o STF diz? Segunda turma do STF, recurso em habeas corpus, número 120, 598. O Supremo entende que não há problema na leitura, que haveria uma proibição na leitura se fosse feito, aspas, ênfase em termos que pudessem ser utilizados para persuadir o conselho de sentença. Só que eu volto para o problema inicial, ou a questão inicial, que seria como fazer com que aquele conselho de sentença, formado por pessoas que não são da área jurídica, que não detêm esse conhecimento técnico, não vão se influenciar por um documento formalizado por um magistrado de direito, óbvio, um juiz togado, que diz que um crime aconteceu e esse cara aí que está no banco réu é seu provável autor. É por isso que alguns advogados, doutrinadores, tribunos dos júris mais experientes começam dizendo, olha, você começa já perdendo o júri, o advogado de defesa já começa perdendo o júri, por pelo menos 9-0. Porque justamente você tem o magistrado, o presidente, você tem o promotor de justiça e você tem 7 jurados, né, que já vão começar ouvindo, lendo
dizendo que seu constituinte, ele está ali sentado por conta daqueles indícios. Ao invés, sabendo que uma questão para aqueles que justamente não militam na área criminal, não militam no dia a dia do júri, ou que estão estudando, o procedimento do júri ele é bifásico. Você tem a fase do sumário, a fase da instrução das provas, mas também há a instrução dessas provas em plenário. Por quê? Em plenário de júri, o réu pode ser interrogado, as testemunhas de acusação e defesa podem ser ouvidas, podem ser feitas acariações, reconhecimento de coisas, de pessoas, a ouvida a ouvida de peritos, o confronto de laudos, ou seja, é realizada uma nova instrução naquela sessão de julgamento. Eu não sei se justamente tem mais perguntas ou eu prossigo por aqui. Professor Ulisses, mais uma da Isabela. Vossa Excelência acredita que o convívio diário dos jurados com o promotor da vara do júri atrapalha a defesa? Veja só, o convívio diário, ele pode naturalmente macular a imparcialidade. Enquanto, por exemplo, o promotor de justiça daquela comarca está realizando todas as sessões da pauta do júri e o conselho de sentença ele tende a se repetir por conta dos jurados serem definidos e ter um prazo, né? O advogado da defesa pode ser simplesmente um forasteiro que chega a uma comarca nesse rincão de país, no interior da vida, no interior, ou aqui na capital, e justamente não ser, na verdade, haver um vínculo psicológico entre o jurado e o promotor de justiça. E, obviamente, uma questão a ser mensurada, por isso que a primeira coisa que eu falei aqui foi: advogado, estude o processo, não queira aventurar-se no júri. Obviamente, cada advogado tem um estilo pessoal. Uns tendem a ser mais frios, outros no júri aproveitando do tipo mais apaixonados, mas é necessário, e a gente não vai, eu ia abordar uma questão semelhante, desconhecer que há necessidade da formação de uma relação de empatia. A empatia, ela é algo a ser trabalhado também pelo advogado. E óbvio que se você mais convive, há a possibilidade maior de formação desta empatia, completamente dissociada dos elementos do processo. E aquele advogado de defesa ser encarado, como disse, como um forasteiro. Maravilha. Mande brasa. Não, só quanto à questão da incomunicabilidade, de quando a quando é que ocorre essa incomunicabilidade dos jurados? E aí tem a questão da soberania dos veredictos também, né? É uma questão bem... Juliana também uma advogada bastante atuante no tribunal do júri, né? Eu mencionei agora há pouco que a defesa geralmente começa perdendo por 9. Né? Os 7 jurados que leem a sentença de pronúncia, o Ministério Público e o juiz presidente. Mas, diante da questão da incomunicabilidade, chamamos a atenção para uma questão essencial,
que tem a ver, inclusive, com a ignorância do estudo da vida pregressa, de se tornar, de não se julgar o fato e as circunstâncias, mas de se querer colocar o quê? Logo, o réu diante até da guilhotina, da execução, que é justamente, muitas vezes, até isso se estende à pessoa do advogado, como fosse o crime, quem praticou o crime e quem está advogando. É válido, inclusive, salientar, recentemente houve um julgamento aqui bastante conhecido no estado de Pernambuco, cuja vítima tinha sido uma advogada e o crime teria sido motivado pelo seu exercício profissional. De forma muito bárbara, cruel, ofensas foram levantadas contra a defesa dos advogados que estavam em plenário. Como alguns bradaram, como é que um advogado aceita uma causa em circunstâncias semelhantes? Ora, todos, sem exceção, merecem direito à defesa. E o advogado cumpre a defesa, ou cumpre defender a lei. Para que aquele que senta no banco dos réus tenha um julgamento justo, livre de paixões, dissociado da opinião pública. E aí, obviamente, eu fiz uma volta no mundo, mas para a gente chegar à questão da incomunicabilidade. De que vale o artigo 466 do Código de Processo Penal dizer, não, a partir do momento que o jurado sorteado, ele senta e fala, prometo, ele se compromete a julgar o caso, e essa circunstância formal de incomunicabilidade é estendida até o momento que o juiz está desfeito da incomunicabilidade após a votação dos quesitos, efetivamente acontece. Em que serve essa incomunicabilidade se muitas vezes esses jurados já tomaram conhecimento do fato por dias, semanas, meses ou até anos, através da comunidade ou da opinião pública? Exemplos não nos faltam. E aí eu posso citar aqui, além deste caso, em que justamente a comunidade jurídica em peso até se fez presente ao julgamento e foi capaz de lançar essas pérolas para não dizer outra coisa, mas, por exemplo, recentemente eu li um livro chamado Indefensável. Gabriel, sabe sobre o que se trata esse livro? Vou te dizer. O caso do goleiro Bruno. O título do livro, Indefensável. Imagine, pois, obviamente, o jurado, a pessoa se interessa pelo caso, óbvio, que em questão, o livro fala sobre os bastidores e a sessão de julgamento. Mas o quanto a mídia explora determinados casos, aqui recentemente também no nosso estado, destacando, obviamente, a questão do caso dos, aspas, canibais. Não é possível que o Conselho de Sentença não tenha tomado conhecimento das notícias. Até mesmo, quiçá, de elementos que foram utilizados no processo para formar a convicção. Então,
dizer que, me perdoe, mas a questão da incomunicabilidade é uma verdadeira falácia, certo? Isso para não dizer, olha, quando o próprio jurado até mesmo não desliga o telefone celular. Aí o cara diz, eita, viu uma mensagem de WhatsApp. A mensagem de WhatsApp pode ter nada, ser de algum grupo besta qualquer, mas, me perdoe, mais importante que essa circunstância pontual é a impossibilidade desse controle de incomunicabilidade pela sua natureza. Dizer, não, ele não pode se comunicar para ser preservado a sua convicção diante da prova. Ele muitas vezes já chega no julgamento com a ideia. E esse é o grande problema. Problema maior é o desdobramento disso, dessa convicção muitas vezes pré-formada por comentaristas jurídicos de altíssimo gabarito, formados nas faculdades que são os... Se bem que faculdade hoje em dia tem alguns que questionam, mas eu não vou entrar neste mérito. Afinal de contas, advogado estude, promotor estude, e o estudante é que estuda mesmo. Mas o desdobramento que é a soberania do veredito, da formação dessa convicção. A Constituição Federal, inclusive, ela diz que é princípio do Tribunal do Júri a soberania do veredito. Não importa ele qual for, mas o jurado ele não é obrigado a motivar, a explicar o porquê formou um juízo de culpa ou um juízo de absolvição. Recentemente, inclusive, participando de uma sessão de julgamento, cheguei a ouvir e, obviamente, protestar de forma resignada, que o advogado não pode se resignar na tribuna de forma alguma, diante de ilegalidade, que você pode, jurado, você é livre para decidir como quiser, inclusive com base exclusivamente em elementos de inquérito. Ei, peraí, como se diz, paciência tem limite. Elemento de prova não submetido a contraditório não pode servir para a formação de culpa. Aí você vai dizer, opa, mas a motivação não é dispensada? O jurado não tem simplesmente dizer sim ou não? Colega advogado, entenda, o promotor, eu ia falar uma coisa, mas o horário não permite, mas ele vacilou. Registre em ata. Registre em ata, velho. Esta insanidade poderá ensejar a anulação do julgamento, porque o próprio Ministério Público está dizendo, ei, as provas que fiz durante a instrução são insuficientes. E eu estou apelando para o fato de que vocês que vão julgar não precisam motivar para formar a culpa. Uma culpa amparada em elementos que a defesa, por serem meramente de inquérito, não foram submetidos ao contraditório. Como, por exemplo, uma suposta pessoa que fora ouvida durante o inquérito, não localizada na fase de instrução, e o próprio Ministério Público pedia dispensa.
apelação geral. Então, naturalmente, advogado, registre em atos. Já está ali. Se houver a condenação, formação do veredito, a prova é dúbia, o tribunal vai ter que anular. E aí me abre uma questão interessante. Isabela, voltando até como norte, perguntou sobre o tribunal do júri ser ou não arcaico. E a gente se depara também com a seguinte situação, prevista no artigo 593, parágrafo 3º, que é o quê? Olha, a soberania do veredito e essa circunstância da incomunicabilidade reforçam ou denotam que não há necessidade de se explicitar, de se dizer por quê. Está absolvido, ponto e acabou, porque eu acho que sim, deve ser absolvido, ou eu acho que deve ser condenado. É a minha convicção pessoal, enquanto jurado, que importa. Contudo, o advogado, ao apelar, ele deve dizer o porquê está apelando, seja porque há uma nulidade posterior à pronúncia, seja porque a sentença do magistrado ela é contrária à lei, seja porque há um erro na dosimetria, ou ainda, que é a hipótese que eu vou falar agora, que é a do 593, inciso 3, a linha D, quando o jurado forma o seu veredito, ou o conselho de sentença forma seu veredito, de forma manifestamente contrária à prova nos autos. Eu posso até fazer uma ponderação. O que é manifestamente contrário? Aquilo que é manifesto para você pode não ser para mim. É uma impressão vaga, imprecisa, portanto censurável. Mas, especificamente, vamos ignorar essa questão primeiramente. Mas quando o conselho de sentença forma sua convicção de forma contrária à prova dos autos, e você, por exemplo, já fez aquele registro que eu citei aqui, o tribunal não julgará o caso. Ao dar provimento ao seu recurso, ele vai determinar a realização de um novo júri. E o aperfeiçoamento do Instituto pode vir agora. Segundo a norma processual, havendo esta anulação, sendo submetido o acusado condenado, segundo você, com base em com um veredito contrário à prova dos autos. Se ele for novamente condenado, utilizando-se a mesma explanação, já não caberá mais recurso de apelação. Haverá uma vedação ao recurso apelatório. Você não vai poder mais apelar em havendo tal circunstância. E isso aí, para mim, é algo que poderia ser objeto de uma revisão. Mas que, particularmente, eu até compreendo, porque, como disse, talvez o conselho de sentença, ou é bem provável que o conselho de sentença seja absolvendo ou condenando de forma, aspas, contrária à prova nos autos, ele apenas reforce a ideia de que o teu julgamento, ou que aquele julgamento não é meramente técnico, jurídico, penal, mas convolado pelas circunstâncias que estão ao redor daquele fato. Quer um exemplo tranquilo e calmo? Basta perguntar a qualquer professor de direito, penal ou qualquer, isso está em qualquer manual de graduação, dizendo o seguinte: a legítima defesa da honra, não tem um que vá dizer que há legítima defesa da honra. Mas pode ser que o conselho de sentença considere tal circunstância e promova a absolvição. Mesmo que
inclusive, justamente, a todas as provas do processo. Ou que fique caracterizado, por exemplo, numa circunstância qualquer, o pai matou o filho, perdão, o sujeito que estuprou sua filha. E aí eu não vou poder falar em legítima defesa de honra ou em estado de necessidade. Mas o conselho de sentença, de acordo com a prova técnica, está lá. Se fosse um magistrado singular, condenaria. Mas o júri entende que deve absolver. E aí é a questão da diferença dos procedimentos sujeitos ao júri para aqueles sujeitos à formação de um julgamento perante um juízo singular. Mas, especificamente, poderia ser interessante um aperfeiçoamento dessa norma processual penal, porque ela termina explicitamente vedando o duplo grau de jurisdição na hipótese em que entendeu-se que a prova foi manifestamente contrária aos autos, houve um julgamento, a marcação de um segundo julgamento. Tem aqui, o duplo grau vai ser exercitado através, na verdade, teria um duplo grau, mas uma nova chance com base na submissão do réu a um novo julgamento. Para mim, duplo grau é duplo grau. Professor Ulisses, só uma pequena observação, porque nosso tempo já está se esgotando, mas antes disso, eu gostaria de fazer um questionamento. É permitido o réu ficar algemado durante o decorrer do plenário, do júri? E aí eu cito aquele artigo 474. Não sei se você concorda comigo, mas é dever do tribunal garantir a segurança, né? Então não sei se o réu deve estar algemado durante o plenário. O que é que você acha? Gabriel, você está perfeito. E aí, esse é outro instituto que pode e deve ser aperfeiçoado. A lei processual, o artigo 474, parágrafo 3º, ele vai mencionar explicitamente a possibilidade de o réu permanecer algemado perante os seus julgadores, que são pessoas comuns, sob justificativa de que haveria uma circunstância por fundada segurança, pode o magistrado presidente entender, grampear, ou, no caso, manter as algemas. Isso é um absurdo. Advogado, proteste, pugne, registre em ata. Né? Em razão do adiantado da hora, eu não sei explicitamente quantos pontos ou quanto tempo especificamente eu ainda teria, mas eu queria mencionar aos amigos algumas últimas considerações. Em especial, já que estamos em um momento de efervescência, de mudanças de posturas, foi apresentado um pacote chamado anticrime, e aí a minha análise ela passará ao largo de questões político-partidárias, porque cada um é livre para formar sua convicção política como bem queira ou entenda. Aqui é um fórum de discussão técnica e eu vou respeitar isso. Mas é inegável que eu não possa deixar passar de tecer algumas considerações sobre esse projeto de lei rotulado como anticrime, em que em um de seus capítulos haja uma proposta legislativa, inclusive no sentido de dizer que são aperfeiçoamentos ou de aperfeiçoamento ao tribunal do júri. Ora, como é que eu posso entender que a
421, que diz que somente poderá ser submetido ao tribunal do júri quando fizer que se preclusa a decisão de pronúncia, ou seja, dela não couber mais recurso, transitar em julgado a decisão de pronúncia. Essa é a atual redação do artigo 421. E você vai substituir essa redação pela seguinte: sendo julgada a pronúncia, ou havendo a pronúncia e o julgamento de eventuais embargos, encaminha-se imediatamente para o magistrado competente realizar a sessão de julgamento perante o tribunal do júri, ainda que haja recurso para o tribunal da decisão de pronúncia. Vê que loucura! Você. Minha gente, me desculpe aí, a live no Instagram só permite que nós fossemos até 1 hora, mas vamos dar nelas para continuar nossa live aqui na nossa página. Professor Ulisses, rapaz, que onda! Né? Muitas coisas para discutir, o tempo passou no instante, aí nós temos tivemos, no caso, que seguir esse tempo aí do Instagram, né, nas lives, né? O Instagram permite esse fechamento sem... Claro, fica à vontade. Eu gostaria de dizer, na verdade, que fica à vontade, né? Aqui nós estamos num espaço completamente democrático, aberto a qualquer opinião, então fique completamente aberto, à vontade para falar qualquer coisa. Tá? Mas que como eu estava dizendo, que loucura você entender que há devido processo legal ou que há respeito à amplitude de defesa, quando o projeto de lei diz assim, olha, pronuncia-se o réu, ou seja, eu vou encaminhar você para o júri, a lei estabelece a possibilidade de um recurso, chamado recurso incipiente, para o Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal Regional, ou enfim, a depender da competência. E se esse recurso for provido e o réu já tiver sido submetido à sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, o que é que faz? Porque o que esse projeto estabelece é a possibilidade de que o réu pronunciado venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri na pendência de julgamento do recurso que o levou para lá. O réu não vai ter mais a garantia de que o seu recurso vai tramitar, o recurso da decisão de pronúncia vai suspender o fluxo do processo. Tanto é assim que justamente a previsão legal para a formação de um instrumento semelhante ao agravo do instrumento. O recurso da decisão de pronúncia não segue nos autos, mas seguiria então em autos apartados. O juiz aqui no piso competente realizaria o julgamento, ou poderia realizar o julgamento perante o Conselho de Sentença, o Tribunal do Júri, e se o tribunal aqui em cima reformar a decisão de pronúncia. O que acontece com o réu que já foi condenado a 10, 12, 14, 20 anos com base em uma sentença que fora cassada pelo tribunal? Observe também ainda que nesse pacote de anticrime prevê a execução provisória
provisória da pena daquele que é condenado pelo tribunal do júri. Não apenas, vou antecipar a execução da pena para aqueles que foram condenados em segundo grau, mas a partir da condenação perante o plenário do júri. Foi condenado no júri? Executa-se provisoriamente dentro do projeto de lei. Quem está acompanhando vai captar. Olha, o camarada pode ser pronunciado, submetido ao tribunal do júri, condenado, iniciar a execução da pena e depois disso, um recurso que foi interposto para combater a sentença que o fez encaminhar ao banco do réu, desfazer tudo isso. Por isso que eu não posso deixar de dizer que é uma loucura. Cada um pode pensar o que quiser. É livre. É um espaço democrático, inclusive. Mas não tem como dizer que não. Recurso de pronúncia sem ser submetido a efeito suspensivo. Outra observação, inclusive, em relação a esse procedimento, é o seguinte. Já falei a respeito da execução provisória da pena, que passa a ser regra a partir da condenação, a menos que o juiz presidente, quando prolate a sentença, e aí diz o projeto de lei, sob circunstâncias excepcionais, deixe de executar provisoriamente. Esquece-se o trânsito em julgado do processo, da formação de culpa. Ou também é possível uma petição incidental ou uma preliminar no recurso de apelação para que o desembargador nomeado para relatar aquela apelação deixe de executar provisoriamente a pena. Ou seja, a pessoa foi condenada pelo tribunal do júri. Qual será a regra se esse projeto for aprovado? Executa-se imediatamente a sentença. A pessoa vai ser recolhida ao cárcere. Essa é a regra. Ele pode ali, no afã, no plenário, inclusive, dizer, olha, seu juiz, não aplique a pena por conta disso, disso, aquilo outro, o juiz acolher e não executar. Se não for feito isso, ainda assim poderá pedir ao relator do recurso que não seja executado. Mas primeiro, não seja executado, não vai ser executado. Ele terá de ser recolhido